Olá, tudo bem? Hoje, o assunto de hoje é valuation, ou seja, quanto vale a sua empresa. Pensou em vender a sua empresa, você sabe quanto que ela vale? Você sabe quanto pedir por ela? Então, me acompanha nesse vídeo aqui que eu vou te mostrar quais que são as principais variáveis que influenciam no valor de mercado, no valuation da sua empresa. Bom, pessoal, você sabe qual é que é o princípio básico da avaliação de empresas? O princípio básico da avaliação de empresa, o que torna uma empresa mais ou menos valiosa, é quanto que ela gera de lucro, tá? Ou quanto que ela gera de caixa. Quanto mais lucrativa for uma empresa, mais valor de venda ela tem e mais atratividade para ser vendida ela tem, ok? Imagina, todo mundo quer comprar uma empresa lucrativa, não é interessante comprar uma empresa que é lucrativa, que é só chegar, entrar, assumir a empresa e sair ganhando dinheiro, tá? Esse é o pressuposto, é a lucratividade, ou seja, quanto que a empresa gera de caixa. Quanto mais caixa ela gerar, mais lucrativa ela vai ser e mais vai ser o valor de venda que ela vai ter e mais fácil vai ser encontrar um comprador para a empresa, tá? Ah, mas a minha empresa não dá lucro. Bom, se não dá lucro já é um problema, né? Porque é mais difícil de encontrar um comprador, ela é menos atrativa e, consequentemente, se ela não dá lucro, ela vai ter ela vai ter um valor menor de mercado, um valor menor de avaliação, tá? Agora eu vou te mostrar as variáveis que compõem a avaliação de uma empresa. Bom, pessoal, para realizar a avaliação da empresa, a gente faz projeções financeiras, tá? A gente observa, faz uma projeção de receita para no mínimo 5 anos, tá? A gente pode fazer mais anos, mas no mínimo mais 5 anos. Faz uma projeção de quanto que a empresa vai faturar nos próximos 5 anos, quanto que ela vai ter de despesa, tá? Então, quanto que ela vai ter de despesa com funcionário, matéria-prima, imposto, enfim, todas as despesas da empresa. Por quê? Porque a gente quer projetar a lucratividade dela, quanto que ela gera de caixa para os próximos 5 anos, para então calcular o valor, o valuation, a avaliação da empresa, tá? Nós consideramos também na avaliação as projeções econômicas, tá? PIB, taxa de juros, taxa do dólar, inflação, porque as projeções econômicas podem atrapalhar a empresa que está sendo avaliada ou ajudar as empresas que está sendo avaliada, né? Se é uma empresa que exporta e a projeção econômica é que o dólar vai subir, vai ajudar a empresa, né? Se é uma empresa que importa, ela já tem um risco no dólar, né? Se ela compra matéria-prima em dólar, então a gente vai ter que colocar um risco a mais, porque se aumentar o dólar, as projeções vão ser afetadas, né? Se a economia tem previsão de recessão, isso vai prejudicar a empresa também, porque provavelmente a previsão de faturamento dela vai ser afetada e a sua lucratividade também. Então a gente faz umas projeções econômicas, analisando como é que está o mercado, tá? Projeta receitas e despesas para 5 anos. O que mais que nós também fizemos? Avaliamos como está o setor da empresa. Bom, aquele setor específico, ele é um setor que está em ascensão ou ele é um setor que está em alerta, é um setor que pode ser prejudicado? Vou dar um exemplo. Vou comprar uma fábrica de refrigerantes. Até poucos dias o governo estava pensando em aumentar a tributação sobre os refrigerantes. Bom, então, se aumentar a tributação, a empresa, o refrigerante vai ficar mais caro, tende as pessoas a consumir menos. Então, já é um alerta que pode prejudicar as projeções. Bom, um setor, vou dar um exemplo, um setor de sacola plástica. Todo mundo utiliza sacola plástica, todos os supermercados, todas as lojas dão sacola plástica. Mas a gente sabe que tem um forte lobby para
reduzir o consumo de sacolas plásticas, né? Alguns supermercados não estão dando mais, ou alguns estão cobrando. Então, se eu for comprar uma empresa de sacolas plásticas, eu tenho que levar em consideração que tem essas ameaças, né? Como vai estar esse setor daqui 3, 5 anos? Vai estar melhor ou vai estar pior que hoje, né? Então, a gente também avalia o setor específico da empresa. E para fazer a avaliação, obviamente que a gente olha as dívidas da empresa, se ela tem dívida tributária, se ela tem dívida trabalhista, se ela tem ações judiciais, tudo isso é descontado do valor da empresa, né? Porque quem comprar vai ter esses passivos para assumir, tá? E também avaliamos se há necessidade de realizar novos investimentos na empresa. Bom, vou comprar a empresa, mas é obrigado a fazer uma reforma. Ou a máquina que estão ali está sucateada, preciso trocar essa máquina. Então, nós também prevemos esse custo aí para a reforma, para trocar essa máquina se necessário, tá? Então, pessoal, resumidamente, o processo de avaliação, a gente faz uma projeção de lucro, uma projeção de caixa da empresa para 5 anos, tá? Considerando as variáveis econômicas, né? PIB, taxa de juros, dólar, as variáveis que mais afetam a empresa que está sendo comprada ou vendida. A gente analisa o setor que a empresa está inserida, se é um setor que tende a estar melhor ou pior com o passar dos anos. A gente vê o endividamento, se a empresa tem endividamento, e também analisamos se há necessidade de novos investimentos, tá? Tá, como que eu calculo isso? Isso eu não vou falar para você nesse vídeo, porque é um cálculo complexo. A gente utiliza matemática financeira, fluxo de caixa descontado. A gente faz uma projeção para daqui a 5 anos, considera uma taxa de desconto e vai descontando esses valores, trazendo para valor presente. Para fazer o cálculo, eu teria que gravar só um outro vídeo para te mostrar como calcula. Mas o importante é você entender a lógica e as variáveis que interferem na avaliação. Uma outra dúvida comum é quanto que vale a minha marca. Bom, para calcular o valor da marca de uma empresa, a gente calcula o valuation, calcula a avaliação da empresa, tá? Digamos que a empresa foi avaliada em 1 milhão. E a gente desconta desse valor o patrimônio que ela tem. Ah, a empresa tem equipamento, tem veículos, tem terreno, tem imóveis. A empresa tem 800 mil de patrimônio. Tá? Se pegar o valor dos veículos, máquinas, terrenos, prédio, tudo que ela tem, fecha 800 mil. Se a empresa foi avaliada em 1 milhão, significa que a marca, ou seja, a trajetória, a reputação dos sócios, a carteira de clientes, tudo isso vale 200 mil, tá? Isso é só um exemplo, tá? Poderia ser que a empresa tivesse um patrimônio de 500 e valesse 1 milhão. Então, a marca, a trajetória dela vale 500 mil, tá? Então, é assim que se faz o cálculo da marca. Uma questão muito recorrente quando eu estou conversando com empresários para avaliar a empresa é se valor sentimental tem valor na venda. Bom, pessoal, infelizmente o valor sentimental não tem valor na venda. O que, conforme eu já falei anteriormente, o que faz uma empresa ser mais valiosa ou menos valiosa é a capacidade dela de gerar lucro e gerar caixa. Muitos empresários me dizem, tá, mas eu me esforcei muito, trabalhei, fiquei noite sem dormir, abri mão dos meus filhos por essa empresa, abri mão de passar tempo com os meus filhos, perdi final de semana, perdi sono. Isso tem que ter valor. Infelizmente, pessoal, se pelo critério de valuation, se tudo isso, se o seu esforço, a sua perca de sono, perda de final de semana, se você se acordou cedo, se tudo isso não gerar valor para quem está comprando a empresa, não aumenta a avaliação da empresa, tá? Se todo o seu esforço não converteu em lucro para a empresa, para quem está comprando, ou seja,
Se alguém pegar a sua empresa e ele não vai ter lucro ao adquirir sua empresa, o valor de venda dela vai ser muito menor, tá? Então, essa frustração acontece muito no valuation, tá? E faz parte, né, pessoal? Então, o que vale é a capacidade de gerar resultado. Se, infelizmente, o seu esforço não gera resultado para quem está comprando, então o valor sentimental não tem valor no valuation. Por mais que tenha um valor muito importante para você, para quem está comprando não vai ter essa percepção de valor, tá? Bom, uma outra questão também em avaliação de empresa é: a empresa vale mais inteira, completa, ou vale mais em pedaços? Como assim? Fica tranquilo que eu vou te explicar. Bom, se a reputação, a carteira de clientes, a trajetória da empresa, tá, tem um valor muito baixo, a gente chegou à conclusão que a empresa vale 200 mil reais, mas ela tem um patrimônio de 250, ou seja, então, se alguém comprar ela inteira, ela vale só 200 mil reais, porque ela não vai, o que ela vai gerar de resultado, de lucro, é só 200 mil. Mas se o patrimônio dela vale 250, isso pode acontecer no valuation, porque o valuation ele não leva em consideração o patrimônio, sim a capacidade da empresa de gerar resultado, a gente diz que nesse caso a empresa vale mais em pedaços. O que quer dizer em pedaços? Bom, se a empresa tem patrimônio de 250 e ela não é interessante para ninguém comprar porque ela não dá lucro, tu vai ter que vender ela fatiada, tá? Vamos pensar uma padaria. Tu vende o balcão caixa para um comprador, tu vende o forno para outro comprador, tu vende o freezer refrigerado para outro, então tu vende a empresa em pedaços, ou seja, tu vende para várias pessoas. Quando o valuation da empresa é baixo ou a empresa não é interessante para venda, ela não gera resultado, ela não fica interessante para nenhum comprador, a estratégia pode ser essa: vende a empresa em pedaços, ou seja, vai vender, vende o veículo para um, vende a máquina para outro e assim por diante. Infelizmente, algumas situações, quando a trajetória da empresa, sua reputação, carteira de clientes não geram um valor interessante, uma das opções é vender a empresa fatiada. Uma outra pergunta constante é se é possível conseguir um valor maior do que ela vale. Bom, a minha empresa foi avaliada em 500 mil. Posso conseguir um valor de 550 ou de 600 mil por ela? Obviamente que sim. Vai depender do seu grau de pressa para vender e do nível de interesse do comprador, tá? Mas a grande sacada aqui é que para algumas pessoas ela vale mais, tá? Vamos usar uma analogia aí, um terreno. Um terreno está avaliado em 100 mil reais, ou está avaliado em 200 mil reais. Bom, quem vai estar procurando terreno, aquele terreno vale 200 mil reais. Pode ser que ele ofereça 180, 170, porque ele não está com pressa para comprar esse terreno, tá? Mas se ele tiver com pressa e você é o único terreno disponível, pode ser que você possa oferecer, pedir 210, 220, mesmo valendo 200 mil, ele pague. E tem mais um ponto interessante. Pode ser que quem quer comprar o terreno é quem faz divisa com você, tá? Você nem quer vender o terreno e a pessoa que faz divisa ali quer aumentar a casa dele, precisa de mais espaço e o seu terreno seria muito importante para ele. Então, para ele que é divisa, por mais que o terreno valha só 200, pode ser que ele pague 250, 300, porque ele tem urgência, aquele terreno tem um valor muito maior para ele do que para outros, porque ele não pode comprar outro terreno, né? Para o projeto, para o aumento da casa dele, do que ele precisa, tem que ser um terreno do lado. Então, e é você que tem o terreno do lado. Então, nesse caso, você consegue cobrar mais por esse terreno. É assim a empresa. Se tu vai vender a empresa para um concorrente, talvez para ele vale mais. Por quê? Porque ele vai... Primeiro que ele vai ter um concorrente a menos. Pode ser que ele vai poder aumentar os preços dele. Ele vai aumentar a fatia de mercado. Segundo, lembra lá atrás que eu disse que a avaliação é feita em cima de projeções?
Então, se um concorrente compra uma outra empresa, as projeções mudam, porque ele reduz custo, né? Provavelmente, tem duas pessoas cuidando do financeiro. Ele compra a empresa, pode ser que ele não precise dessas duas pessoas, pode ser que o financeiro que faz as finanças da empresa atual dele faça da empresa nova que ele comprou, então ali ele consegue reduzir custo. Pode ser que tenha uma série de sinergias que ele consiga reduzir custo. Se ele reduz custo ao comprar a sua empresa, né, por ele acumular funções da empresa dele com a sua, se ele reduzir custos, o lucro que foi projetado aumenta. Se aumenta o lucro projetado, para ele vai ter um valor maior, né? Se outra pessoa que não é do ramo, vai precisar ter o mesmo número de pessoas, funcionários que você tem, mas se é um concorrente, pode ser que ele consiga, como ele já tem uma estrutura, algumas coisas reduzir custo. Então, sim, pode ser que você consiga um valor acima da avaliação. E isso é um ponto muito importante, que você tem que procurar para vender essas pessoas aquelas que têm mais sinergia, aquelas que podem se beneficiar mais ao comprar a sua empresa. Bom, pessoal, se colocando no lugar do comprador, tá? A empresa, ela é comparada como qualquer investimento, tá? Quem está comprando a sua empresa pode investir comprando a sua empresa e passar a obter os lucros que você está obtendo hoje com a sua empresa, ou ele pode investir no mercado financeiro, por exemplo, pode investir em tesouro direto, ações, fundos de investimento, ou pode pegar o dinheiro também investir em imóveis e colocar para alugar. Então, quem tem dinheiro para comprar a empresa, ou pode comprar outra empresa que não seja a sua, ele tem várias opções de investimento, tá? E a empresa é considerada um investimento. Então, quando a gente faz o valuation, a gente está dizendo, bom, para se investir na empresa, quanto que eu poderia pagar por ela, tá? Então, o que o comprador vai fazer a conta, tá? Por isso que a gente tem que se colocar no lugar do comprador. A minha empresa tem um patrimônio de 500 mil, mas o valuation dela vale 1 milhão. Tá? Então, patrimônio 500 mil, a marca, a trajetória da empresa vale 500 mil e o patrimônio 500 mil fechou 1 milhão. O valuation da empresa fechou em 1 milhão. Tá? O comprador, instintivamente, ele vai fazer, bom, eu vou pegar essa marca pronta, essa trajetória, e eu estou pagando 500 mil por ela. Bom, se eu colocasse um negócio para mim, quanto tempo demoraria para mim adquirir essa carteira de clientes, essa reputação, quanto eu gastaria para isso, tá? Então, ele vai fazer a conta. Se ficar muito elevado, provavelmente ele vai apostar a abrir uma empresa do zero, né? Porque todo mundo tem a opção de abrir uma empresa do zero ou comprar uma empresa em andamento. O que acontece? Uma empresa do zero, ela tem que ser muito bem pesquisada, porque ela tem um risco de falência muito alto, né? Porque ela tem que conquistar mercado. Para conquistar mercado, para mim vender, infelizmente, alguém precisa deixar de vender, tá? Mas provavelmente no primeiro tempo a empresa vai trabalhar no vermelho, vai dar prejuízo, vai precisar de mais capital de giro, mas instintivamente o comprador faz essa conta, né? Vale a pena eu iniciar uma empresa do zero ou vale a pena eu vender uma empresa ou comprar uma empresa que esteja funcionando? Mas se esse valuation ficou muito elevado, talvez ele fique mais tendencioso a abrir uma empresa do zero, né? Então, é conforme eu falei, a sua história, a sua trajetória, a sua reputação, a sua carteira de clientes tem valor. Obviamente, se a gente se coloca no lugar do comprador, ele vai avaliar até quanto vale esse valor ou quanto vale a pena ele iniciar do zero, tá? Então, essa reflexão a gente precisa fazer, tá? Bom, pessoal, avaliou a sua empresa e o valor ficou muito baixo. Ficou muito abaixo do que você esperava. O que pode ser feito neste caso, tá? Bom, o princípio do valuation é a projeção financeira para os próximos anos, tá?
Então, se ao realizar essa previsão financeira, o lucro que a sua empresa está gerando é baixo, ela ficou com um valor de avaliação baixo. Tá? O que a gente pode fazer nesse caso? Bom, primeiro, talvez não seja esse o momento ainda de colocar a sua empresa à venda. Talvez tenha que esperar mais um pouco, tá? Aumentar um pouco a carteira de clientes, aumentar um pouco a eficiência da sua empresa para ela ficar mais atrativa para venda, tá? Isso aconteceu muito agora devido à pandemia do coronavírus. Então, várias das empresas tiveram a sua avaliação tiveram depreciação, ou seja, o seu valor de avaliação reduziu drasticamente. Por quê? Porque foram setores altamente afetados, né? Vamos pensar, por exemplo, em uma empresa aérea. Ela ficou muito tempo com restrições de viajar. Então, quando se fizesse lá no início da pandemia, lá em abril de 2020, fizesse uma avaliação de uma companhia aérea, se já tinha como certo que ela ia dar prejuízo naquele ano de 2020, porque ela tem despesas e não podia operar. Se nós pensássemos uma academia que teve restrições de funcionamento, se fizesse uma projeção financeira, a gente sabia, ela teve restrição, ela foi proibida de abrir. Então, fizesse a projeção para um ano, eu já sabia que um ano ela talvez ia ter prejuízo. Depois a gente viu que até a pandemia se estendeu para mais tempo, né? Então, naquele momento, a avaliação estava considerando o cenário, né, as coisas da época, né? Então, na época, o cenário era desfavorável. Então, a avaliação ficou muito baixa. Se a gente pensasse na pandemia, uma empresa de evento fosse fazer avaliação, a gente ia ver, bom, a empresa está proibida de operar. Então, a gente sabe que ela está tendo só despesa e não está tendo receita. Então, ela vai ter prejuízo. Se ela vai ter prejuízo, por mais a avaliação é feita para 5 anos. Por mais que nos outros anos melhorem, a gente sabe que ela vai ter prejuízo ali por um tempo. Então, isso baixa o valor de avaliação da empresa. Então, o que a gente pode fazer? Então, nesse caso, eu sugiro, não vende agora. Espera o cenário, se possível, né? Espera o cenário melhorar, que a avaliação vai melhorar, tá? Porque hoje é feito as projeções em cima do que se tem hoje. Se foi reaberta a economia, não tem mais restrições para voar, não tem mais restrições às academias para abrir, o cenário muda e as projeções mudam. E o valor da sua empresa vai mudar, tá? Então, se o valor ficou abaixo, espera, talvez esse não seja o momento para vender. E pense em formas de tornar ela mais lucrativa. Veja se você precisa aumentar a sua base de clientes, se precisa reduzir custo, precisa trabalhar preço, porque quanto mais lucrativa você deixar, mais vai ter interesse em compradores, né, para ela, e mais vai ser o valor da sua empresa. Então, se a avaliação ficou baixa, reflete, veja os motivos e talvez não seja o momento de vender a sua empresa agora. Então, pessoal, nesse vídeo nós falamos sobre avaliação de empresa, valuation. Então, eu lhe falei quais são as principais variáveis que compõem a avaliação. Lhe falei que o que interfere no valor maior ou menor da sua empresa é quanto que ela gera de caixa, quanto que ela gera de lucro. Falei as principais variáveis envolvidas no processo de avaliação. Disse o que você deve fazer para conseguir um valor maior pela sua empresa. Comentei algumas opções que você pode fazer caso o valor da sua empresa tenha ficado abaixo do que você espera. Falei quanto que vale a sua marca e, por fim, lhe propus uma reflexão para você se colocar no valor do comprador, se colocar no lugar do comprador, pois além de comprar a sua empresa, ele pode comprar concorrente, pode iniciar uma empresa do zero ou pode investir em outra coisa que não seja a empresa, tá? Para você entender como é que funciona o processo de avaliação, tá? Se você está pensando em vender a sua empresa, você precisa contratar alguém para avaliar a sua empresa. Eu presto esse serviço. É só você clicar no link aqui abaixo, tá? Que eu vou fazer contato com você
E se a gente fechar negócio, eu faço a avaliação da sua empresa, digo quanto que ela vale, o valor justo dela, entrego um relatório de avaliação que você pode entregar e mostrar para qualquer possível interessado na sua empresa, justificando o valor da avaliação, tá? Espero ter te ajudado. Obrigado por ter me assistido até aqui e um forte abraço.